Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, e hoje nós vamos comentar então sobre a volta dos crossovers DC e Marvel. Veja só, conforme a mensagem que foi encaminhada ontem pra mim no WhatsApp, vai ser o assunto do momento entre os YouTubers. E realmente acaba sendo um fator histórico, não necessariamente pela qualidade das histórias, que a gente já vai falar sobre isso, mas sim pelo aspecto de que os crossovers entre essas duas editoras, as majors dos Estados Unidos, envolvendo super-heróis, tinham sido finalizados nos anos 2000, por alguns aspectos de briga, por lideranças e assim por diante. Então nunca que a gente poderia imaginar que crossover dos anos 80, 90, anos 2000 entre essas duas editoras poderiam voltar. Quem tinha nas suas coleções aí com os lançamentos da editora Abril e da Panini, que ficasse feliz aí porque você tinha algo que dificilmente, quase impossível ser republicado, mas o impossível aconteceu. Isso pode ser positivo e ao mesmo tempo tem seu lado negativo, e é claro que a galera já vai levar também para outra esfera, para outra mídia, né? A galera já vai imaginar filmes de crossovers, não sei o que, mas isso aí vai, se acontecer vai demorar bastante, então espera um pouquinho aí, tá? Então vamos comentar a notícia, mas antes que de curtir e comentar também o vídeo, o que você acha? Está empolgado? Quer que chegue no Brasil também esses crossovers? E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman e sempre comentando a DC. E de vez em quando a Marvel aparece aqui também. Uma notícia começou a circular recentemente com algumas mensagens que foram feitas pelo Barry Kitson dentro de um grupo particular de artistas, onde ele destacava o seguinte: a Marvel e a DC estão colaborando na reimpressão de muitos títulos do selo Amálgama, incluindo o Magneto e os Homens Magnéticos, e os eventos de crossover incluindo o Batman e o Justiceiro. Para esse fim, eles pediram quaisquer extras que possam incluir nas novas versões. Não tenho muitos originais sobrando, mas se alguém do grupo tiver alguma das páginas e estiver disposto a compartilhar scans, por favor me avise. Enquanto isso, uma das coisas que descobri foram essas miniaturas de capas não utilizadas para Batman e Justiceiro. Espero que você goste de vê-las aqui primeiro. E isso acabou então acendendo o sinal de alerta. Calma aí, quer dizer então que a Marvel e a DC estão se juntando para republicar esses materiais das antigas? Meu Deus do céu, será que é verdade? Bom, pro Barry Kitson estar falando disso, olha, realmente já era um passo muito bem dado para acontecer. Eis então que na terça-feira nós tivemos a confirmação, um press release destacando que sim, teremos 2 lançamentos de crossovers envolvendo a DC e a Marvel. Nós teremos 2 ônibus de materiais, entre aspas, clássicos envolvendo os crossovers das duas editoras. Teremos o primeiro ônibus DC vs Marvel, que publicará então os crossovers individuais, desde lá do tempo do encontro do Superman com Homem-Aranha, Batman e Hulk, chegando até os crossovers mais recentes, entre aspas, dos personagens, como o Superman Quarteto Fantástico e assim por diante. E além do mais, nós temos o ônibus DC Marvel The Amalgam Age Omnibus, que traz então a famosa série DC vs Marvel, que teve 2 continuações, que lá nos Estados Unidos não é conhecido como DC vs Marvel 2 e 3, tal qual foi traduzido aqui pela editora Abril, mas sim a DC Marvel All Access e depois Unlimited Access. E junto com essas histórias nós temos todo o universo Amálgama, que juntava os 2 universos e formava um só. Então daí você tinha aquelas coisas bizarras lá como o Garra das Trevas, Bruce Wayne, Agente da SHIELD, o Super Soldado, o Lobo Pato, Desafiadores do Fantástico e assim por diante, é bastante coisa. Até ficou uma dúvida no fato do ônibus do Amálgama, porque faltaram algumas histórias ali. Você vê 13 edições sendo mencionadas no release, mas existe muito mais histórias envolvendo esse universo fundido. Mas eles tacaram ali um mais também, né? Elencaram todas as histórias ali, né? Todas entre aspas, e colocaram em muito mais. Então se eventualmente faltou alguma história sendo destacada no release, é porque eles, sei lá, ficaram com preguiça de colocar. Enfim, é coisa pra caramba. Então, pra quem tinha a curiosidade de ver esse tipo de material e não estava conseguindo pegar eventualmente em sebos aí com os lançamentos anteriores da editora Abril/Panini, é uma felicidade talvez para você ver todo esse material, né? Que vale muito pela curiosidade de você ver esses encontros. O detalhe um pouco mais triste envolvendo esses 2 ônibus é que nós não temos o lançamento que talvez seja o melhor de todos, a melhor história de crossover entre a Marvel e a DC, que é Liga da Justiça e Vingadores. Um crossover que estava sendo cozinhado faz tempo, nos anos 80, 90, e que acabou saindo nos anos 2000, que conta com o roteiro do Kurt Busiek e desenhos do Jorge Pérez. É um material que foi, na verdade, relançado mais recentemente, tendo em vista que nós tivemos o falecimento do Pérez. Foi todo um material para fazer uma arrecadação, para fins sociais e coisas nesse sentido. Então algumas pessoas podem estar contando que talvez esse material não vai ser relançado porque já teve esse relançamento em homenagem ao Pérez. Mas pode ser que também eles estejam preparando uma coisa um pouco mais luxuosa, um Absolute, outra coisa aí, para trazer um material único. É aquela coisa, quanto mais dinheiro eles puderem arrecadar, né, tanto a Marvel quanto a DC, mais eles vão fazer. Mas se eventualmente você estava esperando Liga da Justiça e Vingadores sendo publicada aqui nesses encadenados, nesses ônibus, não vai ter, tá?
já fica o aviso. E pois bem, é uma boa notícia? Depende do seu ponto de vista. Se você queria ler esse tipo de quadrinho, se você gostaria de ter na sua coleção, estava difícil você achar esses materiais pelos lançamentos aqui no Brasil da editora Abril, Panini, ou mesmo os importados, é realmente coisa bacana. Você vai ter a possibilidade de ler e ver como foram esses encontros, né? Curiosidade. Por mais que a gente sabe que a maioria desses materiais, principalmente o que envolve o amálgama, não são tão legais assim. Não que eu acho que todos são péssimas leituras, nada disso. Você tem os bons encontros do começo, quando era uma novidade, uma coisa diferente, do Superman com o Homem-Aranha, do Batman com o Hulk, é uma história no mínimo interessante. Tem toda a polêmica do Batman derrotando o Hulk com um chute no estômago, que para os crossovistas de plantão, isso é uma sacanagem do tamanho do mundo, onde já se viu o Batman derrotar o Hulk assim, mas aconteceu tudo isso no roteiro do Len Wein com os desenhos do José Luiz Garcia Lopes, que até saiu pela editora Ebal esses encontros. Na verdade, esses encontros não saíram só pela editora Abril, eles foram publicados também pela Ebal no passado, publicavam em material de luxo, não sei mais o que. A editora Ebal fez um trabalho um pouquinho melhor que a Abril no lançamento desses crossovers. O crossover dos Titãs com os X-Men, que eram duas equipes que faziam muito sucesso no seu lançamento, também foi algo diferente, algo muito interessante. Com o passar do tempo, mais para os anos 90, que a coisa foi decaindo, que você via realmente crossovers que eram bem caça-níqueis. Eu até gosto, por exemplo, dos crossovers do Batman com o Homem-Aranha. Eu gosto mais do segundo crossover do que do primeiro. Os crossovers com o Demolidor são mais ou menos, tem alguns pontos engraçadinhos até que eles colocam lá, o Harvey Dent sendo um colega de classe na faculdade de Direito junto com o Matt Murdock, etc. Você tem essas brincadeiras rolando. O Batman e Capitão América é um bom crossover, que na verdade é um crossover lá do Batman de Gerações com o Capitão América, então é algo diferente. Ou seja, se você dá uma boa espremida, você consegue tirar algumas coisas boas. Esse ônibus que envolve os encontros individuais até que vai, até que passa. Agora, o ônibus do Amálgama, esse é um pouco mais complicado. Se eu for falar no meu lado saudosista sobre DC vs Marvel, a minissérie mesmo que colocou tanto os personagens da DC quanto da Marvel caindo na porrada, eu até digo pra vocês que eu consigo me divertir lendo essa tosqueira aí, né? Mas as histórias de Amálgama são bem fraquinhas, não é uma coisa que eu diria que, olha, é excepcional, hein? Você precisa ler esse negócio. Fica mais pela curiosidade, quase chegando pro lado mórbido, assim, dessa parada. Mas o evento em si, esse momento histórico é importante. Pode ser um ponto negativo no sentido que as editoras estão vendo que as vendas estão cada vez mais piorando de quadrinhos, né? E até é interessante que esses dois ônibus vão ser vendidos exclusivamente para as comic shops, não vão ser vendidos em livrarias. Então eles estão preocupados também ali como é que tá a venda desse tipo de material para essa galera, né? Pra galera da Comic Shop. Eles vão fazer capas novas também, então eles vão encher de detalhezinhos ali para vender bem. Então é uma maneira de você trazer algo diferente pro mercado, trazer um alento pra galera conseguir vender mais coisas e também acaba sendo um termômetro pra gente saber se podemos ter muito mais outros crossovers futuramente. Se eles estão se planejando para relançar isso, é porque eles estão pensando já no futuro também. Eu lembro que no auge da pandemia em 2020, nós tivemos ali a Gayle Simone fazendo lá toda uma campanha da volta dos crossovers Marvel e DC, até para você ajudar um pouco mais o mercado. E a galera começou a pensar em altas possibilidades, vários artistas começaram a também opinar em cima dessa causa aí. Acabou não indo para frente, mas pode ser que essa campanha volte então com a possibilidade de boas vendas envolvendo esses ônibus. Se der certo, com certeza a gente pode ver mais coisas nesse sentido, novos quadrinhos de encontro envolvendo esses personagens. O último crossover que aconteceu entre as empresas foi o melhor, que é a Liga da Justiça e Vingadores, mas você teve várias discussões entre as duas empresas, existem alegações que o presidente ou vice-presidente da época da Marvel, que era o Bill Jemas, mais o Joe Quesada, que era editor-chefe da Marvel, eles falavam muito mal dos editores da DC em fóruns e abertamente para todo mundo. Isso fez então com que a DC não quisesse mais trabalhar com a Marvel futuramente. Você teve outras polêmicas com o passar do tempo envolvendo as duas empresas. Teve também a campanha promocional da Marvel, onde a Marvel daria uma capa variante especial da minissérie Siege, caso os vendedores de quadrinhos de comic shop rasgassem 50 capas dos quadrinhos da DC envolvendo os tie-ins de A Noite Mais Densa. Na época foi uma campanha promocional da Marvel bem bizarra, bem criticada. Chegaram a questionar inclusive o Jeff Jones em 2010, quando ele estava inclusive promovendo o filme do Lanterna Verde, se eventualmente a gente veria algum crossover Marvel e DC. E eu lembro que ele tinha falado que, olha,
O dia que a Marvel parar então de promover aí para que as pessoas rasguem os quadrinhos da DC, a gente pode voltar a conversar. Tinha o presidente da Marvel, Ike Perlmutter, que não era favorável a esses crossovers da Marvel na DC. O negócio é cada um no seu canto ganhando o seu dinheiro. Não vou dar dinheiro para o concorrente. Então, por causa dessas brigas e pensamentos de liderança e assim por diante, por muito tempo se pensou que seria impossível você ter mais crossovers e ainda mais republicações envolvendo crossovers do passado. Essa galera não queria dividir então o seu dinheiro, né? Cada qual no seu canto. Mas parece que as coisas realmente estão mudando. Lideranças mudaram, pensamentos estão mudando. O dinheiro talvez esteja faltando também para as editoras. Eles precisam pensar em outro caminho. E nada melhor do que você resgatar um pouco do passado, fazer os famosos collabs de hoje em dia, para tentar então dar uma alavancada. Se eventualmente nós tivermos um revival desses quadrinhos, espero que sejam boas obras, espero que eles primem pela qualidade e não só pela questão da grana. Eu sei que a grana é o fundamental, mas pelo amor de Deus, façam bons crossovers. E vou dizer pra vocês que os crossovers, não necessariamente da DC com a Marvel, mas os que a gente viu recentemente, por exemplo, Batman com as Tartarugas Ninja, Batman e Dylan Dog, Batman e Turma da Mônica, ou DC e Turma da Mônica na verdade, né? Foram bons crossovers. A gente não tem visto coisas ruins envolvendo esses cruzamentos de personagens de editoras diferentes. Batman e Tartarugas Ninja não ficou restrito só aos quadrinhos, mas virou uma animação também. Então você consegue fazer boas coisas. Temos autores que conseguem trazer boa qualidade, é só realmente não focar muito só na grana, né? Vamos lembrar que nós tivemos crossovers bizarros como, por exemplo, Batman Spawn, que na verdade foi um grande evento, né? O lançamento do quadrinho em si foi um evento, a história é horrível. Talvez a DC tenha levado esse case pra Marvel e falado, olha, que tal? Foi uma coisa que fez muito sucesso aí, né? Que tal a gente brincar também direitinho novamente? Bom, de qualquer forma, então, os quadrinhos, os ônibus, chegam nas comic shops dos Estados Unidos ou da América do Norte em 6 de agosto. E aqui no Brasil, eu vou dizer para vocês que é muito plausível também chegar. Nós temos a Marvel e a DC sendo publicados por uma única editora, que é a Panini. Então tá fácil. Ainda mais que a Panini hoje em dia tá aí voando forte nessa questão de ônibus. Então deve chegar aqui, não diria que é impossível, pelo contrário. E por fim, se isso pode ser um termômetro pra gente ver então encontros desses personagens nos filmes, séries e etc., eu diria calma. Não acho que a curto prazo isso possa acontecer. A DC tá criando um novo universo de filmes, séries lá, que precisa passo a passo e criando essa galerinha nova. Então a DC, olha, por agora tá fora de cogitação para ficar fazendo crossovers em filmes, séries, etc. Eu acredito que quando as duas empresas estiverem no fundo do poço, que nenhum filme de super-herói esteja fazendo grande sucesso, a gente viu que 2023 não foi um bom ano para DC para Marvel. A Marvel se saiu um pouco melhor lá, por exemplo, com Guardiões da Galáxia e ao mesmo tempo com o Aranha-Verso, só que não é da Marvel necessariamente, é da Sony. A DC foi pior, mas ainda assim não foi um bom ano para super-heróis. Muitas coisas estranhas apareceram. Mas ainda assim não chegamos ao fundo do poço. Muita coisa está por vir envolvendo esses personagens. Mas quando a coisa perigar demais, quando a coisa falar, olha, tão ferrado aqui, aí sim eles vão pensar, que tal a gente colocar o Superman encontrando o Homem-Aranha? Que tal o Batman encontrar o Homem-Aranha também? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí sim a gente pode pensar, por enquanto, calma, vamos ver como vai ser todo esse laboratório que seja aí, né? Mas eu penso muito que, na verdade, o que a gente vai ver acontecer é o revival. Eu acredito que eles vão pensar realmente em fazer novos crossovers se a venda dos ônibus for gigantesca. E tem chance disso acontecer. Mas agora eu quero saber de você, meu amigo e minha amiga. Vai comprar se chegar no Brasil? Você compraria ônibus, encontros DC e Marvel, Amálgama, etc. ou não? Passaria esse material. E ficaria animado por uma nova leva envolvendo encontros desses personagens? Acha que seria bacana? Traga no comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Aproveite, veja outros vídeos do canal, como por exemplo o último bate-giro de notícias da semana, onde conversei sobre as informações envolvendo quadrinhos, filmes, séries, tudo que envolve o universo do morcego. Dá uma olhadinha lá. E não esqueça de deixar aquele emoji de morceguinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.